agora de Gabigol. Ontem, Marcos Braz voltou a falar sobre Gabigol. O adeus de Gabigol. Teve até música do Tim Maia, não teve? Na rede social do Gabigol, no Instagram? Me dê motivos. Me dê motivo. Eu não consigo imitar a voz do Tim Maia. Para ir embora. Professor, você está mais perto do Tim Maia. Vamos ouvir o Marcos Braz. Mas eu vejo com a maior tranquilidade do mundo, ele fecha um ciclo aqui. Estou muito à vontade para falar para o Gabriel, que eu já falei isso reiteradamente, até porque ninguém o queria aqui. Eu fiz de tudo para trazer ele. Na época, ajudei durante um período e, assim, sou super grato a ele. Eu acho que o Flamengo tem que ser grato a ele. É um jogador tão importante nas conquistas, com gols nas finais. E isso acontece. Até porque depois que o Zico saiu, qualquer um pode sair também. O Zico voltou. O Eugênio falou de uma possível volta do Gabigol daqui a um tempo, quem sabe. O Zico saiu em uma condição completamente diferente. O CR7, né, também saiu do Real Madrid. E o Real Madrid continua e ganhou títulos depois disso. Vamos com calma também, que o Flamengo não vai acabar. Não, mas óbvio que não vai acabar. Mas essa comparação do Marcos Braz é descabida. Diga lá, Brele, diga lá. O Zico não saiu para jogar em outro time do Brasil. Não, ele não saiu obrigado. E o principal, ele não saiu. Ele podia até sair para outro time do Brasil, mas o Zico não saiu obrigado do Flamengo. Exato, e nem com a diretoria forçando a barra para que ele saísse pela porta dos fundos. Então há uma diferença grande também. Só isso que eu tenho dúvida, se é só a diretoria que forçou a barra pro Gabigol sair. Não tem nenhum santinho nessa história. Ou tem? Não tem santo na história. Mas que a diretoria contribuiu para o processo de fritura do Gabigol, em que ele se colocou em boa parte. Agora você falou tudo completo. Vai, sim, continua aí. O Gabigol cometeu muitos erros, mas esses erros justificam uma saída dessa forma, como se fosse um jogador descartável? Eu não vejo dessa maneira. Para mim, a diretoria entendeu que o Gabigol estava em baixa, estava vivendo ali um momento difícil de recuperação e pensou, ele vai sair, a torcida não vai chiar e tá tudo certo, a gente se livra dele. E não aconteceu. Não esperavam que ele fizesse 2 gols na final da Copa do Brasil? Não confiava na reação do Gabigol e não confiava que ele pudesse ser decisivo como foi em mais uma final. E o Gabigol é esse cara. O Gabigol tem um cartel gigante de gols decisivos, dos 160 gols que marcou, 16 em finais. Tem estrela, o homem tem estrela. Então, sabe fazer gol. E depois do Zico, é o maior ídolo da história do Flamengo. Então, sair dessa maneira para um concorrente nacional, eu vejo que o Flamengo entregou um ídolo de bandeja para um concorrente. E isso não aconteceu com o Zico. Então, por isso, a comparação do Marcos Braz é totalmente descabida. Ele está querendo aliviar um pouco ali a barra dele, porque o Marcos Braz, em algum momento também, entrou em atrito com o Gabigol, não falavam a mesma língua, chegaram até a ter uma divergência pública. Então, por isso, é fundamental separar essas Zico, quando saiu muita do coisa Flamengo, que você está dizendo, você tem razão, eu concordo. Por exemplo, só me causa estranhamento, assim, soa meio estranho quando você fala assim, entregou um ídolo de bandeja para um... Não, entregou um ídolo de bandeja. Cruzeiro vai pagar e vai pagar caro. Vai pagar querendo o cara que faz gols em finais. Mas o Flamengo não vai receber nada. Se o Flamengo quisesse ficar com o Gabigol, podia ter proposta do Cruzeiro, do Palmeiras, do Corinthians. Se o Flamengo quisesse, ele ficava. Ponto. Não, mas isso aí também eu não estou discutindo isso. O Zico é absurda, porque o Zico saiu para jogar na Europa por questões financeiras, para ganhar o dinheiro, para tentar uma carreira diferente, e depois ele volta e encerra a sua carreira no Flamengo, depois vai jogar no Japão, mas já tendo meio que se aposentado do futebol profissional. Ninguém proíbe que o Gabigol possa voltar no futuro. Não, pelo contrário. O que eu quero dizer, Eugênio, eu falei que acredito que ele vai voltar. O que tem de tão absurdo num clube chegar à conclusão que não quer renovar com um jogador, fez história, fez gol em várias decisões. Muito isso aqui ontem, Abel. Não, vamos bater de novo. Eu acho errado. O Real Madrid chegou à conclusão que não queria ficar mais com o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo foi ídolo no Real Madrid? Foi importante em decisões? Muito ídolo. E ele não foi embora? Foi uma coisa mais consciente, mais planejada. Houve um processo de fritura. E eu acho que cabe à diretoria do Flamengo essa responsabilidade. Se caberia a alguém ter essa boa vontade
era a diretoria. Tá, o Gabigol deu motivo, a gente sabe os motivos que ele dá, mas caberia a diretoria do Flamengo, não só a do Flamengo, a do Corinthians em relação ao Cássio. Você tem um ídolo desse tamanho, isso não é coisa que você consiga comprando na farmácia. Me dá aí 200 gramas de idolatria. Se você acha que o ídolo não está mais correspondendo ao que você espera, é um pecado você não contar mais com ele quando termina um contrato? Ele não estava correspondendo naquele momento. Acabou de fazer durante um ano e meio, 2. Acabou de fazer 2 gols. Não, mas a gols. decisão não foi agora, depois desses 2 gols. Essa decisão já está tomada faz tempo. Ele só tem 28 anos. Ou então assumisse publicamente a diretoria que viesse a público e falasse, não, vou ficar com ele. Não fazer esse processo de fritura que ele mesmo indicou, que ficava sabendo coisas por podcast. Isso foi muito mal conduzido pela diretoria do Flamengo. E a história da renovação também, houve uma falha do Flamengo com o Gabigol, porque, não discuto, o Gabigol tem uma sequência de equívocos no Flamengo e a própria torcida o puniu por isso. E não só isso, porque às vezes o jogador está tendo alguns problemas fora de campo, como teve o Gabigol, mas ele está correspondendo. O Gabigol ficou 1 ano e meio, 2, sem fazer o que todo mundo quer que ele faça. Não só causando problemas fora de campo, ele estava jogando mal, ele estava mal fisicamente. Verdade. Então, ele estava abaixo de outros jogadores da posição dele, como o Pedro. Mas já que você comparou com o Cristiano... Estou errado? Estou errado? Você não, tá tá certo. certo. Mas já que você comparou com o Cristiano Ronaldo, em nenhum momento a diretoria do Flamengo foi firme e transparente, como foi a do Real Madrid, em relação ao Cristiano Ronaldo. Ali era um fim de caso claro. A diretoria se posicionou. Então, não queremos então você diz, então vocês afirmam também que o Real Madrid entregou de bandeja para um concorrente continental, um grande ídolo, ou não? Foi consciente. Não? O Real Madrid foi muito mais... Foi consciente, entregou de bandeja, consciente. Qual é a diferença? O Real Madrid... Ele saiu do Real Madrid, foi jogar no Manchester United? Não, na Juventus. Na Juventus, depois para o United. Entregou de bandeja para um rival continental, não? O Real Madrid foi muito mais transparente nesse processo. Falou, não quero mais e acabou. De forma transparente, entregou de bandeja, então. Mas, Abel... Ou não? Abel, Mas a questão não é entregar de bandeja. Não, mas foi o Breler acabou de dizer. A questão é querer ou não querer. Não, mas o ponto... Então, o Flamengo não quis. Isso tá claro. O Flamengo não foi claro em não querer. Precisou o cara falar que não vai ficar. Mesmo o Gabigol em baixa, aos 28 anos... O Flamengo não foi claro que não queria? Não. O braço estava enrolando ofereceu um ano de contrato, você acha que ele ia querer? Isso aí é, mas aí é piada, né? Então, aí é forçar o cara. O discurso dele foi até semana passada, foi assim, não, eu fiz proposta, quero que ele fique e tal. Aí, assim, o ponto, Abel, o tempo inteiro. O Gabigol é um jogador descartável, na sua visão? Não, claro que não. Com 28 anos... Claro que não. Com 28 anos, o Gabigol, mesmo no banco do Flamengo, poderia ser muito útil, como foi... Por isso que eu estou fazendo comparação. O CR7 era um jogador descartável quando ele saiu do Real Madrid? Não. Sim ou não? Não. O Real Madrid tomou a decisão. Mas qual é a diferença? O ponto do Flamengo... Quero entender. Explique, por favor. O ponto do Flamengo, para mim, que é crucial da diretoria, foi ter tratado o Gabigol, com todos os serviços prestados e com todos os seus erros também, como um jogador que não serve mais para o clube. E eu não vejo dessa maneira. Para mim, ele poderia se recuperar no Flamengo, e o Felipe Luiz mostrou isso. Chegou um técnico, acredita no cara, sabe lidar com os excessos que ele tem, sabe lidar com o comportamento do Gabigol, ele pode... Talvez não volte, e eu acho que dificilmente, mesmo em outro clube, vai voltar a ser o Gabigol de 2019, de 2020. Dificilmente não. Mas ainda assim é um jogador que pode fazer muita diferença, sobretudo quando se tem a aura que ele tem no Flamengo. E aí, para mim, a diretoria pecou nesse ponto. A minha visão é... E eu não estou dizendo que o Gabigol é uma porcaria, que o Gabigol não pode ser útil. O Gabigol pode entrar na história do Cruzeiro fazendo gols. Ele é jovem, tem potencial para isso. A única coisa assim, eu não consigo ver todo o pecado, o crime, o erro absurdo de um clube ou de uma empresa que acha que não quer mais contar com aquele funcionário, não contar mais com ele, e o Flamengo, com o dinheiro que tem, com o potencial que tem, ele pode contratar outros atacantes, inclusive
O atacante que está lá no Flamengo estava jogando muito mais bola do que esse, Tudo que é bem. ídolo. O fato dele ser ídolo, dele ter feito gols em várias finais, não quer dizer que o Flamengo não pode contar com outros jogadores, gente. O problema é que ele O foi... Flamengo tem dinheiro para contratar outros que cheguem e sejam decisivos. O Flamengo não vai acabar. O problema é o processo. O CR7 foi embora do Real Madrid e o Real Madrid foi atrás de outros jogadores que estão decidindo e estão conquistando títulos. Conscientemente. Ou o Flamengo vai acabar porque o Não, Gabigol vai embora, gente. O Gabigol foi fritado. Esse é o problema. Eu fui responsável por uma demissão na minha vida. Eu chamei a pessoa e falei por que ela estava sendo demitida. E a pessoa ficou minha amiga, eu fui no casamento dela, ela foi no meu casamento. Ele foi fritado. Esse é o problema. O problema de fritura. Obrigaram o Gabigol a não fazer o negócio do doping lá que ele tinha que fazer? Não, essa é uma outra Obrigaram o situação. Gabigol a vestir a camisa do Corinthians? Essas são outras situações. Agora, a diretoria não poderia ter fritado ele do jeito que fritou. Não precisava, isso é dispensável. E até Não precisa. na renovação. Que deveria ter feito. Não, mas- se o Vira e fala, se o acabou, Flamengo... acabou, então, acabou. mas ele tinha contrato até dezembro. Mas ele a tem. avisa, não vai Abel, renovar. No Não segundo leva essa semestre do novela. ano passado, o Gabigol já não estava bem. Já estava jogando mal. Você acha que o Flamengo tinha que chegar então e falar assim, ó, a gente não tá gostando de você, você não tá rendendo, vamos rescindir agora, é isso? Não, se a intenção, se ali, não, o Gabigol não vale tudo isso. Porque se ofereceu 5 anos de contrato, não só ofereceu, encaminharam um acordo. 5 anos ou 1 ano? 5 anos de contrato. No ano passado, em outubro, o Gabigol, seu staff e a família tiveram a sinalização do Departamento de Futebol do O Flamengo, aperto de mão que ele falou. o aperto de mão que ele se referiu, que ele renovaria por 5 anos. E aí, de repente, no estalo, chega no presidente Landim e ele diz, não, por isso aqui eu não vou renovar, vamos oferecer só 1 ano de contrato. Aí, qualquer jogador, ainda mais sendo o Gabigol, o maior ídolo dessa geração, o cara vai dar um passo atrás e vai falar, vocês não vão me tratar dessa forma. Porque se fosse ali uma negociação justa, ok, a gente mudou de ideia, 5 anos é muito, você está em baixa, mas vamos chegar em 2, 3 no máximo, como ofereceu para o Bruno Henrique, aí é uma negociação justa e do futebol, como acontece, e se o Gabigol não quisesse esses termos, aí sim, o Flamengo poderia dizer, o Gabigol não quis continuar nos nossos termos, mas depois de oferecer 5, encaminhar um acordo, voltar atrás oferecendo 1, como se o Gabigol fosse um jogador qualquer, aí eu discordo. Mesmo que tivesse ali um aumento salarial, a gente sabe que os contratos no futebol hoje são por tempo. O jogador fecha ali um pacote. Não é essa história de aumentou o salário, mas vai ficar por 1 ano só. Isso aí, na minha visão, foi uma forma do Flamengo tentar fazer com que o Gabigol saísse pela porta dos fundos e colocar a responsabilidade no colo dele. Ele saiu porque quis, ele não aceitou a nossa proposta. Se o Flamengo não tivesse oferecido nada para o Gabigol, não teve renovação, a gente não tem interesse no seu futebol, poderia até, se fazer um negócio, tem mais 1 ano de contrato, a gente vai tentar recuperar um pouco do que investiu, mesmo que o Gabigol já tenha se pagado com todos os gols e títulos. Mas nem isso o Flamengo fez. Então, por isso que eu entendo que é o Flamengo entregando de bandeja o Gabigol no mercado, que por mais que não volte a ser o jogador que já foi, ainda assim, para mim, tem muito a render, muito a entregar. E o torcedor do Flamengo, a cada gol que ele fizer por outro também clube, acho que ele... vai sentir como se fosse uma facada nas costas, uma punhalada. E depois dessa história, né, Brelha? Ninguém é obrigado a ficar com ninguém. É. Mas seja claro, seja transparente. Essa história se arrastou até antes do Gabigol olhar para uma câmera e falar, eu não vou ficar. Até antes disso, o braço ainda estava enrolando. Estava cozinhando. Então, isso é um desrespeito até com a torcida do Flamengo. O clube não quer ficar, se posiciona. Com o Real Madrid e o Cristiano Ronaldo não teve disso. O Real Madrid cortou porque quis cortar. E tá certo, esse é o que ele quer fazer, mas foi claro e transparente. É uma diferença muito grande do processo de fritura que esse rapaz sofreu. E o Cristiano Ronaldo, como atleta e como profissional, no Real Madrid, tirando os gols, ídolo, monstro, gols decisivos, Gabigol, guardadas as proporções, as diferenças, mesma coisa. Ídolo, gols, monstro com a camisa do Flamengo do início ao fim, tirando 1 ano e meio, 2 ali que ele estava um pouco mal. Como profissional, Cristiano Ronaldo Gabigol. A gente compara. não negou, eu falei que o Gabigol deu motivos.
Mas não era. Também faltou com respeito à instituição Flamengo. Ou não? Mas então que cortasse antes, que cortasse na hora que achasse que tinha que cortar. Não conduzir essa de uma maneira covarde, titubeante. Querer equilibrar, não ficar mal com a torcida, ano político, grupos. A gente sabe o que é o Flamengo, do ponto de vista político. Então, teve erro dos dois lados aí, ou não? Teve, mas a responsabilidade, até porque quem dirige a diretoria, é a diretoria que tem que conduzir isso melhor. Você não vai cobrar do cara, pessoa física, ainda mais sabendo como é a cabeça dele. É do Flamengo. Como é que é? Não vai cobrar do cara, pessoa física? Não vai cobrar. O jogador não? Não vai cobrar essa responsabilidade dele ter que tomar atitude nessa história. É a diretoria que tem as rédeas disso aí. A diretoria que tem que conduzir. Ela que tem que ter as cartas na mão. Não pode. E até na parte disciplinar, o Flamengo se colocou numa posição que não conseguia nem mesmo ter autoridade para cobrar do Gabigol. Porque o dirigente do departamento de futebol, o Marcos Braz, cometeu vários atos de indisciplina, deles se engalfiando no shopping com o torcedor, e nunca foi punido. A moral que tem. Né? E qual moral esse cara tem para cobrar do maior ídolo dessa geração? É óbvio. Tô contigo, assino embaixo. É óbvio que o Gabigol iria crescer em cima desses caras. Então, eu vejo que o Flamengo perdeu o Gabigol. Poderia ser gerido de forma diferente e ele poderia permanecer até com lenha para queimar, mesmo que fosse para ser reserva do Pedro. Se houvesse... Será que ele queria? Não, mas aí, Abel, entra a competência do dirigente e até mesmo o profissionalismo de mostrar, olha, aqui no Flamengo, tudo bem que você vai lutar, vai recuperar seu espaço, mas vai ser com um treinador que te considere, que vai analisar o que você rende em campo e não aspectos pessoais, como o Filipe Luís está fazendo. Filipe Luís chegou no Flamengo e falou, Pedro está machucado, eu preciso do Gabigol, vou recuperá-lo. Então, o Gabigol merece esse tipo de tratamento independentemente dos erros. Então, os erros têm que ser punidos em seu devido momento. Ele vestiu a camisa do Corinthians, foi punido, perdeu a 10. Então, aconteceu uma punição. O doping, por exemplo, ele foi punido e o Flamengo, em algum momento, se ele acontecesse a suspensão e a confirmação, poderia suspender o pagamento de salários, dar uma multa administrativa. Agora, justificar a saída dele dessa maneira por causa de erros que já foram punidos, inclusive pelo torcedor, que chegou também a cobrá-lo, essa idolatria ficou, de certa forma, arranhada, aí eu não acho justificável. Para mim, a diretoria do Flamengo sai, de certa forma, com uma derrota. Para mim, uma derrota moral, perdeu o Gabigol dessa maneira. O Dorival não conseguiu que ele fosse garçom do Pedro num determinado momento? Por isso que eu acho que os técnicos do Flamengo, não todos, claro, teve o Tite, teve o Sampaoli, mas os técnicos do Flamengo, em geral, souberam trabalhar muito melhor com o Gabigol do que a diretoria. A diretoria pecava, às vezes, pelo excesso, deu chave do vestiário para ele, depois para tirar não conseguiu. Isso não aconteceu. Em campo, não por acaso, a grande vantagem do Gabigol na contabilidade é pelo que ele fez em campo. Em campo ele foi muito melhor e foi muito mais bem conduzido do que fora de campo. Que ficou um tempo sem fazer isso, que ele faz muito bem em campo, né? É verdade, verdade. Ficou. E merecidamente na reserva, concorda? Também desprestigiado. Você concorda ou não, que ele ficou merecidamente na reserva? Você acha que ele tinha que ter sido titular no lugar do Pedro? Não, mas também ficar atrás do Carlinhos foi demais. Eu também concordo. Né? Dia 18, professor Celso Zelt, agora de novembro, dia 18, que dia vai ser? É isso que eu ia te perguntar, que eu não me baseio por números, eu me baseio pela semana. Segunda-feira que vem, debate dos presidenciáveis do Flamengo. Maurício Gomes de Matos, Rodrigo Dunchi, tá certo, Eugênio? E o BAP, Luiz Eduardo Batista. Segunda-feira, dia 18, 8 da noite, ao vivo aqui na ESPN, também no Disney Plus, no YouTube e no TikTok. Os três estão animadinhos ali, os três rindo. Tá certo. Não é pra tá? Não, Flamengo, né? Ué, essa perspectiva de... estariam desanimados se pegar, não vou nem falar o nome de outro clube aqui. Todo mundo animadinho. Não é pra tá animado? Claro, claro, perspectiva. E quem for o vencedor dessa eleição já tem uma grande responsabilidade. Que é? Adivinha? Qual delas? Repor o quê? Quem? O Gabigol. Ué, ou não? Tá certo. Não é uma grande responsabilidade? Acabei de Aí falar. eu tô mais pro lado de vocês do que pro meu. Deixar o Gabigol embora? Agora tem que... Agora tem que repor. Não é, Concorda? Não é fácil, hein?
Não é fácil repor um cara com esse tamanho. É mais um motivo para a gente falar que a diretoria... Mas não é impossível, pensar né? duas vezes. Ainda mais porque é o Flamengo, tem a condição, antes de tudo, financeira, A principal. mas tem que prospectar direitinho esse mercado. Que jogador hoje não gostaria de defender as cores do Flamengo? Me diga. Todos. Está sempre disputando títulos, paga em dia, estrutura, paga bem, grande torcida. Não é? Bem acompanhado. Sim ou não? Não, mas Volta. se a ideia for ter alguém de impacto como o Gabigol, o único nome que faria a torcida, de certa forma, esquecer momentaneamente ou deixar o Gabigol de lado Haaland. seria o Neymar. Não, o Neymar chegando... brincando. O Neymar chegando no Flamengo, aí daria, mesmo que não jogue na mesma posição, seria um jogador para uma contratação de impacto, de mobilização semelhante à do Gabigol. Porque o Gabigol é isso, ele teve uma química, o que ele representou a alma do torcedor rubro-negro não está escrito. Então precisaria chegar um cara muito grande se a ideia for essa. Mas o Flamengo pode ir por um caminho também de observar ali no mercado uma oportunidade com um jogador jovem, um movimento parecido com o que o Palmeiras fez com o Flaco Lopes, de identificar um cara para médio e longo prazo. Mas será que a torcida vai comprar esse barulho sabendo que é uma diretoria nova, independentemente se vence a situação, e que o Gabigol vai continuar no radar muito próximo, porque seria diferente o Gabigol indo para a Europa, indo jogar na Arábia Saudita, na MLS, porque ali estaria distante, outra competição. Agora o torcedor do Flamengo terá de lidar com o Gabigol atuando possivelmente no Cruzeiro, no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, na Libertadores, se o Cruzeiro vencer a Sul-Americana. Talvez nem precise vencer a Sul-Americana. Ele tá perto da zona tem de chance pelo classificação brasileiro. da Libertadores, Mas né? como isso será digerido pelo torcedor rubro-negro? Cada gol do Gabigol gerará uma cobrança nova em cima do novo atacante. Especialmente se for contra o Flamengo, né? Por isso que o Flamengo tem que ir atrás de alguém, além de aguardar. Mas Pela aí são recuperação duas do coisas, Pedro, Abel. ele tem que trazer alguém. O Pedro acho que resolve o problema da posição. É mais a busca de um novo ídolo Então, do que de um... Um provável novo ídolo. São duas coisas diferentes, né? A reposição técnica, de ter um jogador para a mesma posição dentro do elenco, que é necessário, e a reposição do ídolo. Aí é muito mais difícil. Muito mais difícil porque não se compra, como a gente já falou isso aqui várias vezes, na farmácia. Bota aqui um ídolo. Pode ser até que você encontre, eu acho que aí, perfeito o Breler, ao falar, olha, quem poderia chegar para preencher um espaço de idolatria na torcida, né, com peso, acho que até com peso maior do que o Gabigol, embora não tenha essa história no Flamengo que o Gabigol já construiu, que é dele, que ninguém vai ter, mas que tem uma repercussão muito grande, seria o Neymar. Não sendo possível isso, não dá para botar o Zico de volta, não dá para botar o Adriano de volta. Você vai repor tecnicamente alguém dentro do time, alguém que, quem sabe, possa vir a construir no dia a dia uma empatia, uma idolatria com a torcida, que não é simples, né? Então você pode repor tecnicamente alguém no elenco e seguir a vida. Dentro do time do Flamengo hoje há outros jogadores, de quem a torcida gosta muito, que tem histórico, como o Arrascaeta, como o Gerson, como o próprio Bruno Henrique, mas acho que nenhum deles tem o tamanho da empatia que o Gabi tinha. E para mim essa é a grande falha, é a grande falta que vai fazer. É o torcedor olhar para o campo e se sentir representado ali por um jogador que tem a mesma personalidade que ele. Então, repor é difícil, mas naturalmente o Flamengo vai buscar algum grande jogador, porque sabe da necessidade que tem de ter grandes jogadores para o ataque, onde o jogo se resolve. Então, por exemplo, o Pedro só deve voltar no meio do ano. Então tem todo um primeiro semestre aí, que você tem fases decisivas de Libertadores, toda a fase de grupos da Libertadores, fases decisivas de Copa do Brasil, Mundial de Clubes. Vamos lembrar disso. O Flamengo tem Mundial de Clubes para jogar. E dificilmente o Pedro vai estar 100%, se é que ele já terá Isso voltado que eu digo, que à altura do Mundial de quem Clubes. vencer as eleições já tem essa responsabilidade na hora, no mesmo dia. Não tem... Se já não resolverem isso antes agora, de ir atrás de um outro atacante. Até porque, como disse bem o Eugênio, o Pedro só no meio do ano. Não tem Neymar para todo mundo, hein? Hoje no programa a gente já falou dele do Santos, do Flamengo. Não, de tem possibilidades. Neymar pra todo Mas mundo. esse Mundial de Clubes é um grande chamariz Quando para atrair começa? jogo. É no meio do ano que vem, julho. Julho. Então já vai ter Será o que Pedro ali, voltando. até ali o Pedro não está?
Está em condição de jogar, pelo menos, né? Não sei se vai estar na melhor forma possível. Não, mas Pedro, à parte, Diga. o Flamengo precisa de alguém para a posição também. Sim. Também, já precisava, antes da, Mas o da redenção. o Flamengo já não mostrou várias vezes que ele tem capacidade para fazer isso? De reposição. Vou dar um exemplo. Tava com o Matias Vinha. O Matias Vinha machucou. E tinha o Ayrton Lucas. O Flamengo foi lá e pegou o Alexandro, que tá jogando aí. Alexandro, Copa do Mundo. Eu acho mais fácil repor. Não foi? Acho mais fácil repor o jogador do que o ídolo. O jogador, acho que o Flamengo repõe. O Flamengo repõe. O ídolo não vai ser de uma hora para outra. Agora o ídolo... A não ser, por exemplo, tem algumas exceções. Vou citar uma, ver se vocês concordam. O Grêmio foi lá e pegou o Luís Soares. Em 2 meses ele era ídolo. Não era? Então, mas isso não acontece sempre. Ele não virou ídolo? Só que assim, olha a capacidade, olha o jogador de futebol Tamanho que era o Luís Soares, né? Por isso que a gente falou em Neymar. Não é fácil. Para repor o Gabigol. Fora o Neymar, já fica difícil você E pensar. tem todo o lado do saudosismo também, porque o torcedor do Flamengo, depois que o Gabigol sair, não vai ficar com a imagem desses últimos anos, do Gabigol em baixa, vai ficar com a imagem do ídolo, do cara que fez 160 gols, 16 em finais. E lidar com isso para o cara que chegar, ainda mais se vier com essa pecha de substituto do Gabigol, pode ser algo pesado. Então, por isso o Flamengo vai ter de avaliar bem o perfil e entender o que se quer. E eu no lugar do Corinthians dirigente... fez isso. Mas no lugar do dirigente, eu tenho... Memphis Depay. Tem que ser algo assim. Mas eu tentaria, eu tentaria menos por essa linha, porque o Gabigol como não ídolo... é a cara do Flamengo. Não, mas vai em que linha? Mas o Gabigol como ídolo é insubstituível. E a gente sabe que nomes como Luís Soares, Neymar, são raros no mercado. É difícil até mesmo para um clube como o Flamengo prospectar um cara com essa Flamengo qualidade. não, hein? Não sei não. Não, mas tem o Neymar com a situação do Santos. É um entrave para o Flamengo. Mesmo que tenha dinheiro, se o lado afetivo falar mais alto, se o cara quiser voltar para o Santos... Eu acho que o dinheiro do não Flamengo tem que é um entrave para o Santos também. Não, pode ser. Mas é mais fácil. Mas o ponto é, eu vejo que seria mais coerente, ainda mais com a saída do Marcos Braz, uma chance real de profissionalização do departamento de futebol do Flamengo, buscar um perfil técnico para a posição. Olha, o técnico vai ser o Felipe Luiz. Que tipo de centroavante ele valoriza? Ele quer ter 2 caras com a mesma característica, 2 caras de área. Ah, não, ele quer 3 jogadores por posição, mas cada um com uma característica diferente. E buscar ser assertivo no mercado, prospectar, ser mais inventivo. Eu sinto falta do Flamengo com esse pensamento. E a saída do Gabigol pode ser uma oportunidade para isso também. Pautar as decisões do futebol de maneira mais técnica e menos na base do dinheiro de contratação impactante. Isso, se o time continuar andando, talvez a gente nem perceba a curto prazo de que não tem um ídolo. Se o Gerson continuar jogando tudo que está jogando, o Arrascaeta voltar a ser importante fisicamente. O que é difícil. É complicado, mas enfim. Você tem que muitos procurar, independentemente ali, do ídolo, tem que procurar um jogador para posição, até pela lesão do Pedro. Eu acho. O ídolo, é a prioridade. salvo exceções, eu citei uma do Luís Soares, que chegou em pouco tempo, já era amado pela torcida do Grêmio. Encontrar. Você não vai fazer de uma hora para outra o ídolo, mas você pode encontrar um jogador que entre ali e resolva. Sim. Como o Igor Jesus no Botafogo. Essa é uma... Chegou e resolveu. O cara pode se tornar. Não é ídolo ainda, mas não chegou e não está resolvendo? Total. E inclusive na seleção brasileira também, o último, que achou o cara ali. Voltamos amanhã. A resenha foi boa hoje, hein? 9 da manhã, voltamos. Obrigado pela audiência. Vem aí o Sport Center. Obrigado, Breler. Professor Celso. Valeu, Eugênio Leal. Voltamos amanhã. Este é o Sport Center. O Fantástico está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Então é isso aí, nação. Vamos agora trazer as últimas informações do Flamengo, né? Que vai se reapresentar na tarde desta terça-feira para dar continuidade à temporada, é claro. Por mais que tenha vencido a Copa do Brasil e garantido vaga na próxima Libertadores na fase de grupos, o Flamengo não pode ainda se dar por terminado esta temporada. Ainda mais porque tem sim ainda reais condições de conquistar o Campeonato Brasileiro, mas para que isso aconteça, o Flamengo precisa ganhar todos os jogos e torcer por tropeços das equipes que estão à sua frente, né? Com desfalques,
elenco do Flamengo se reapresenta nesta terça após o título da Copa do Brasil. Gerson, Plata e Varela não estão presentes no treino desta terça, visto que estão com as respectivas seleções. O Flamengo conquistou a Copa do Brasil, mas a temporada ainda não terminou. O rubro-negro ainda tem jogos pelo Campeonato Brasileiro pela frente. Portanto, o elenco se reapresenta nesta terça, de olho já no confronto contra o Atlético Mineiro, que acontece nesta quarta-feira, dia 13 de novembro. Segundo a apuração da reportagem do Coluna do Fla, a comissão técnica do Flamengo deu folga para os jogadores nesta segunda e marcou atividade na tarde desta terça, no CT Ninho do Urubu. A tendência é que os atletas mais desgastados fiquem na academia, enquanto os demais devem ir a campo normalmente. Arrascaeta é um dos jogadores que não deve participar da atividade no campo. Isso porque o jogador revelou que sente dores no joelho e que precisa de uma artroscopia. Sendo assim, como o rubro-negro já venceu a Copa do Brasil, existe a possibilidade de o uruguaio não atuar mais em 2024. E eu penso que seria a melhor coisa a se fazer. Parar, resolver o problema físico, daí então retornar 100%. Claro, ele foi no sacrifício para a final, até porque final todo jogador vai com apenas até 10% de condições físicas. Então a Arrascaeta fez o possível e o impossível para estar presente nessa partida. Então agora é sair de cena, fazer essa artroscopia e depois ter a sua recuperação mais breve possível. Assim o jogador com certeza vai ter mais êxito no seu condicionamento físico. Gerson, Plata e Varela estão fora. Um atleta que não joga na quarta-feira é o Gerson. O meio-campista recebeu a convocação da seleção brasileira para as próximas partidas pelas eliminatórias da Copa e assim desfalca o Flamengo no duelo contra o Atlético Mineiro. Além disso, Plata e Varela, assim como o Coringa, também não jogam, visto que estão com suas respectivas seleções. Além das atividades, a comissão técnica e o departamento médico irão avaliar todos os jogadores do Flamengo. A ideia é preservar os mais desgastados e evitar lesões sérias. Ainda restam 6 jogos pelo Campeonato Brasileiro, ou seja, Felipe Luiz não quer perder nenhum atleta na reta final do Brasileirão. O Flamengo, portanto, vira a chave e já foca no jogo contra o Atlético Mineiro, mas desta vez pelo Campeonato Brasileiro, partida válida pela 33ª rodada. Então o Flamengo conseguiu seu objetivo principal, conquistar um título importante na temporada de 2024. Copa do Brasil ganha, 5º título conquistado no último domingo. Agora é preservar o maior número de atletas possíveis para que não aconteça lesões. Até porque o Flamengo sofreu com isso durante toda a temporada. Muitos jogadores tiveram que passar por cirurgia, como é o caso de Pedro, e só retornam em 2025. Gabigol, saindo do Flamengo, já anunciou até publicamente de que vai sair do Flamengo e jogar no Cruzeiro, então fica aquela pergunta: quem seria o seu substituto? O Flamengo, é claro, vai ao mercado da bola atrás de um jogador que possa sim substituí-lo com grande estilo. Gabigol é ídolo do Flamengo, não estava vivendo um bom momento, mas o Flamengo precisa contratar um novo jogador para que assim o elenco continue ainda mais forte. Para vocês, quem deveria ser o substituto de Gabigol? Participa e deixa sua opinião nos comentários.